Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar aqui novamente. Sempre muito bom ter esse tempo aqui com você para estudarmos a Bíblia juntos, termos esse tempo de compartilhar da palavra, de podermos aprender um pouco mais do que diz a palavra de Deus. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui no canal Minuto Missionário. A sua participação aí do outro lado é sempre muito importante. Afinal de contas, é pensando em você que eu chego aqui todo dia, não é? Pensando na sua presença aí para nos assistir. É o que nos motiva a diariamente gravar esses estudos aqui. Em meio à nossa rotina diária, as nossas responsabilidades, faço questão de deixar alguns minutos para gravar. E depois tem todo aquele processo que até eu disse esses dias aqui atrás, né? Edição, preparação, publicar, enfim. Nós fazemos isso com prazer, pensando em ser bênção para a sua vida. E eu quero agradecer muito. Pedir seu comentário aí embaixo, deixar seu gostei, seu não gostei também, mas interagir conosco. Agora eu te convido a me acompanhar em mais um estudo, vamos juntos? Hoje nós vamos seguindo aqui. Paulo está falando das contendas, não é? Dentro da igreja, como resolver essas contendas. Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios para a igreja de Corinto, que tinha muitos problemas internos, conflitos, pecados, enfim. Paulo está tratando isso aqui. Nosso texto hoje, 1 Coríntios 6, versículos de 9 a 11. Paulo mostra que a igreja de Corinto, os problemas, as contendas ali devia levar a uma autoavaliação, olhar para si mesmo. Paulo mostra que essa igreja, mostra para a igreja de Corinto que o fato de existir essas contendas devem levá-los a uma autoavaliação. Eu vou fazer a leitura dos versículos 9 a 11 e espero que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo segue dizendo assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é uma famosa lista, não é? De alguns pecados, e Paulo usa isso aqui. É muito conhecido, esse texto é muito usado. A igreja ela precisa ter duas claras convicções quanto ao futuro. Os versículos 9 e 10. Paulo é bem objetivo quando ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, no verso 9, né? E veja que a igreja estava fazendo a injustiça e o dano. No versículo 8 ele vai dizendo. Paulo deixa muito claro que o indivíduo que pratica a injustiça de maneira constante, que vive no pecado, ele tem que verificar se de fato ele é um salvo. Ele tem que verificar se ele de fato já tem Cristo como Salvador. Irmãos, é um assunto muito delicado, mas muito importante ser tratado. Nós, depois que aceitamos Cristo como Salvador, nós não somos perfeitos, deixamos de ser pecadores, nós falhamos. Por vezes, podemos até pecar. Pecado na vida do crente deve ser esse acidente, mas o pecado não pode ser rotina na vida de uma pessoa que já aceitou Cristo como Salvador. Quem vive na prática do pecado, quem vive praticando o pecado cotidianamente, repetidamente, não se preocupa com isso. Ele precisa pensar se verdadeiramente ele é um salvo. É isso mesmo.
precisa fazer uma autoavaliação. Se ele de fato tem Cristo como Salvador. Se ele de fato tem a salvação em Cristo. Paulo usa aqui, não vos enganeis, nem impuros. Essa palavra que Paulo usa de impureza aqui, Paulo está tratando de toda sorte de pecados sexuais. Depois ele vai dizer, nem idólatras. Ao falar da idolatria, Paulo traz qualquer tipo de ídolo, não é? Físico ou imaterial, visível ou invisível, que fica no lugar de Deus. Depois ele diz, nem adúlteros. Quem são esses adúlteros? Aquela pessoa que é infiel ao cônjuge, que macula o leito conjugal. Depois Paulo segue a lista dizendo, nem afeminados e nem sodomitas. Paulo aqui refere-se à prática homossexual, né? Tanto afeminados quanto sodomitas envolve essa prática, né, de parceiros respectivamente. Paulo depois vai dizendo nem ladrões. A palavra ladrão aqui é a palavra kleptes, né, que vem de kleptomania, mania de roubar, aquele ladrão barato que pega escondido o que é dos outros. Paulo diz dos avarentos, trata da pessoa gananciosa, que ama mais o dinheiro do que a Deus. Paulo fala dos bêbados aqui também na sequência, pessoa dominada pelo álcool, que não tem controle sobre ele. Paulo fala sobre os maldizentes. O que é o maldizente? É a pessoa que espalha contendas. Trata aquela pessoa que sai falando mal de todo mundo. Nem os roubadores. Essa palavra aqui já é outra palavra, já não é a kleptes não, mas é uma pessoa que toma do outro de maneira ostensiva, pessoas que vivem na prática desses pecados, né? Vivem roubando. Essa lista que Paulo passa aqui, ele diz, as pessoas que vivem na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Isso é muito, mas é muito sério. Isso exige uma reflexão muito profunda. Nós precisamos observar como estamos vivendo. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao homem o direito de escolher como quer viver. Hoje o homem escolhe como quer viver. As pessoas são livres para viver na prática do pecado se quiser. Mas é muito clara a Bíblia ao afirmar: as pessoas que vivem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus. Quando recebemos Cristo como Salvador, nós nascemos de novo, nascemos para uma nova vida. E, portanto, devemos viver em santidade. Eu posso repetir para você, não é que nós não pecamos, não é que nós não falhamos, mas o pecado na vida de uma pessoa que nasceu de novo precisa ser visto como um acidente, como uma tragédia, como uma dor, uma mágoa, uma preocupação em se lavar, em se tratar e largar o pecado. Mas a pessoa que vive na prática desses pecados, que foi citado por Paulo aqui, Paulo cita alguns, está tratando especificamente para uma igreja. Paulo cita alguns e diz, olha, quem vive na prática, certamente ele não nasceu de novo. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos incomoda a não viver na prática desses pecados. Que Deus possa nos ajudar, meus amados irmãos, a pensar seriamente como estamos vivendo, fazer uma autoavaliação e colocar a nossa vida dentro da vontade de Deus. Que Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra e a viver em obediência para a glória do nome dele. Muito obrigado por me acompanhar.